mais um programa OAB em Foco, um programa da OAB 13ª Subseção Teresópolis. No mês da mulher, resolvemos trazer aos telespectadores um programa diferente, dessa vez não com cunho jurídico, mas voltado para a sociedade em geral, para que outras mulheres pudessem ver nas nossas convidadas seus espelhos, pessoas de sucesso na sociedade. Mas não aquele sucesso que a gente vê na televisão, né, nas novelas, enfim. Pessoas que fazem o seu trabalho, pessoas que desempenham com responsabilidade suas posições, as posições que ocuparam e que estão aqui hoje para passar um pouquinho das suas histórias. A mulher, ela continua tendo que provar dia a dia o seu valor, infelizmente, o seu valor no mercado de trabalho, né? A mulher desempenha vários papéis. Ela é mãe, ela trabalha fora, ela trabalha dentro, ela sofre discriminações ainda assim no seu âmbito de trabalho, no âmbito social. Quando um homem se interessa por uma mulher, quantas vezes a gente ouve dizer que foi a mulher que provocou, foi a mulher que se arrumou assim ou assado, que mexeu no cabelo, que olhou demais. Infelizmente a gente ainda passa por tantas coisas assim. Só que isso tudo é velado. No ambiente de trabalho, ninguém diz que não contrata uma mulher porque ela é feia, porque ela já está velha, porque ela não tem mais 25 anos, ou porque ela vai ficar grávida e ela vai precisar de licença. Isso não é dito, isso não é colocado abertamente, mas nós sabemos que existe. Nós sabemos que os salários têm que ser iguais, mas infelizmente eles ainda não são. Então, uma série de questões que as mulheres vão enfrentando dia a dia, e frise-se, estamos aqui para comemorar, mas é importante que a gente pontue essas diferenças para que a gente entenda de onde a gente veio e o que a gente está fazendo aqui. Porque o Dia da Mulher é um marco. Foi uma situação triste que ocorreu, as mulheres foram queimadas, né, numa fábrica, lutando por salários iguais, mas decidiu-se colocar esse dia como comemoração, porque é um marco histórico, não há como se negar que é um marco histórico de luta das mulheres. E nós temos que pensar de onde viemos para saber aonde queremos chegar. É importante que a mulher saiba o que ela está fazendo nesse momento, porque ela está fazendo história. Então, essas mulheres que estão aqui hoje são pessoas comuns. São pessoas que têm suas histórias de família, suas histórias de infância, quem sabe discriminações até, não sabemos, anteriores ou agora. Quais são as lutas que enfrentam todo dia? Lutas mesmo internas. Dentro de casa, contra o sono, muitas vezes para ajudar um filho a fazer um dever escolar. A mulher tem que ser esposa, ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar, ela tem que... E as pessoas muitas vezes confundem dizendo que as mulheres buscam uma situação diferente, elas querem ser privilegiadas. Elas não querem ser privilegiadas, nós não queremos privilégio. Mas precisamos tentar igualar mais as pessoas. Precisamos dar um tratamento desigual àqueles que são desiguais, assim como fala a nossa Constituição. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, por quê? Nós vínhamos comentando sobre isso. Nós temos o Estatuto do Idoso, por quê? Nós precisamos pensar nas minorias, precisamos pensar naquelas pessoas que, infelizmente, ainda necessitam de leis especiais. E, nesse contexto, nós temos a Lei Maria da Penha. E ainda hoje, com a Lei Maria da Penha, e ainda hoje, com o Supremo Tribunal Federal tendo feito avanços nesse sentido, a gente sabe que a violência doméstica é velada. A gente sabe que ainda vigora entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, nós estamos aqui para falar sobre esses assuntos e muitos outros. E agradecemos demais a presença dessas mulheres queridas e corajosas que aqui estão. Então, temos a Ana Maria Gomes de Almeida, que é diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unifeso, nossa querida parceira. Nós não cansamos de agradecer a Unifeso toda a parceria que tem com a OAB, né? Nós temos a Isabel Maria Wiatowski, mais ou menos assim, como eu pronuncio o nome dela, nossa querida presidente do Conselho Municipal da Mulher, uma mulher muito forte, que eu tenho assim, muita admiração, que está aqui conosco. E nossa também querida Soraya Gaia, que é a Procuradora de Justiça, que não, o tema não é jurídico, mas nós chamamos a Soraya aqui, não porque a história dela tem a ver com questões jurídicas, lógico que tem a ver, é jurídico, a posição dela é dentro do judiciário, mas porque é uma pessoa que não só tem um carisma enorme, quero agradecer também a presença, né? Mas porque a gente sabe que tem coisas muito importantes para serem faladas
para a gente, não especificamente nesse âmbito, mas não vou deixar de chamar, porque é uma pessoa que faz parte do judiciário, né? Então, mais uma vez, agradecemos muito e vamos começar com a Ana Maria, que é uma pessoa que eu também foi engraçado quando eu a conheci. Eu gosto muito de falar dessas questões assim, pessoais, porque, enfim, faz parte dos relacionamentos, né? Sim. E eu sabia que eu a conhecia, não lembrava exatamente de onde. Lembra que eu falei isso? Não. Foi na Maria Torta que eu te vi? Ou não foi? Mas quando a pessoa nos chama a atenção, a gente sabe que a gente conhece, a gente sabe que aquele sorriso nos encantou de alguma forma. Então a gente já trava ali, né, essa empatia, essa coisa boa. Então eu fiquei muito feliz quando a Tânia Baroni, né, que é a nossa querida Tânia, me sugeriu, chama a Maria, conversa com ela. Então aí eu fiquei feliz de fazer esse convite, mais ainda quando ela aceitou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho só para a gente qual o papel que você desempenha lá na Unifeso. Antes, eu gostaria de agradecer, né, o convite. É sempre muito bom a gente falar da gente, mas não da gente pessoa, mas da gente mulher, né? Nessa sociedade que ainda discrimina tanta gente e que ainda olha a mulher de uma forma enviesada, preconceituosa, enfim. E gostaria de quero agradecer também os elogios que você me fez, dizer que é recíproca essa empatia e simpatia, né? Bom, então vamos lá. O que eu faço atualmente? Eu sou professora há 36 anos, e há 8 anos eu exerço a função de diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Centro Universitário Serra dos Órgãos, o Unifeso. No Centro de Ciências Humanas e Sociais, a gente tem os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia. E há um vínculo da parte pedagógica do colégio, que é o Centro Educacional Serra dos Órgãos, com a gente por causa do curso de pedagogia. Mas essa função, ela na verdade é o reflexo de toda uma carreira dentro do Unifeso, que não era Unifeso ainda, né? Eram as faculdades isoladas, que tem 26 anos. Então, eu tenho 36 anos de magistério, 26 deles no Unifeso, ou na FESO, né? Na Fundação Educacional Serra dos Órgãos. E é interessante que eu vinha pensando, né? Como que é essa trajetória da gente, né? A trajetória da mulher, como é que ela se dá, como é que é tão imbricada a vida nossa profissional com a vida familiar, com os filhos. E aí eu estava me lembrando de que os meus filhos sempre estiveram presentes, eu tenho 2 filhos, meus filhos sempre estiveram presentes nessa minha vida profissional, sempre me acompanharam. Minha filha, então, nem se fala. Eu dava aula no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt e ela entrava pela sala dentro e ficava lá. Por quê? Porque naquele ambiente ela viveu desde praticamente quando nasceu. Ela ia comigo e o meu filho também no Bebê Conforto. E ficava ali, eu punha em cima da mesa do professor e dava aula. Ao mesmo tempo, eu dava aula no curso de formação de professores e na sala de aula eu tinha alunas, mães, que para poderem assistir às aulas, levavam seus filhos. E é essa a marca feminina, né? É essa a marca que faz uma grande diferença, né? Eu me lembro de uma ex-aluna que hoje é advogada, que ela foi estudar muitos anos depois, já os filhos grandes, e ela foi estudar, era minha aluna no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. E hoje,
estava no mercado de trabalho, né? Essa relação, essa marca feminina, essa marca da mulher, ela está presente o tempo todo. A gente não consegue desvencilhar, né? Eu vejo, por exemplo, falar um pouquinho da FESO, né? Eu costumo dizer o seguinte: a FESO não é à toa que tem o artigo feminino, né? Não é só porque é uma fundação, é porque ela é composta basicamente por mulheres. A maioria dos funcionários da FESO não são funcionários, são funcionárias. Olha que coisa fantástica, não é? No desempenho da minha função como diretora, a gente tem o que a gente chama de recepção ao estudante ingresso. Então, eu ficava num auditório, fico ainda, né, no dia da recepção, e olhando para a audiência. E é muito interessante como, ao longo desses 8 anos, esse auditório foi cada vez mais sendo tomado pela presença feminina, que dá todo um toque, né? É diferente, né? Eu acho muito interessante a gente ter uma professora aqui, agora seu cargo seja diretora, no programa, porque a gente sabe que muitas profissões estão sendo menosprezadas, mas o professor, né, já passou por tanta coisa. Eu quando era menor, eu queria ser professora, né? Minha mãe é professora, minhas avós são professoras e tudo. E é muito interessante, porque você está, a sua presença, enfim, o seu trabalho, suas funções são diversas e são importantes de diversos fatores, né? Elas são importantes, mas o fato de ser professora especificamente mostra, olha só, seu professor não é isso que tanta gente acha que é ruim, não. Olha aqui um professor e olha onde que esse professor chegou, olha o que esse professor faz, um educador, que a gente entende tão importante essa função da educação, mas nem todos entendem dessa forma, né? Então, eu acho muito, muito interessante para a mulher está assistindo a gente, porque a mulher antigamente, professora, era uma função, era uma profissão fácil para a mulher. Você vai ser o quê? Professora, fazendo o Instituto, né, de Educação, no Rio tem, né, fazendo normal. Então é uma profissão que foi muito feminina, mas depois ela ficou muito menosprezada para todos, não só para homem como para mulher. E é legal a gente ressaltar. É muito interessante você tocar nesse ponto, porque eu me lembro da época do Instituto de Educação, que dizia assim: a menina vai fazer o curso normal no Instituto de Educação e depois automaticamente não existia o concurso, né? Então automaticamente se tornava professora, né? E o que ela ganha, o que ela vai ganhar, dá para usar alfinetes. A expressão verdade, já ouvi da minha avó. Era essa. Minha mãe estava no Instituto de Educação e meu pai no Colégio Militar, aquele bem tradicionalzinho. Né? Isso, era bem isso. Bem isso. Mas enfim, obrigada, Ana Maria, a gente vai conversar mais aí sobre o seu trabalho. Você colocou uns pontos aí que a gente já pensei em umas perguntas, mas agora eu queria que a Isabel falasse um pouquinho também do que ela faz atualmente. E é muita coisa, a gente vai... Bom, eu venho agradecer, porque normalmente o conselho nunca é lembrado. O Conselho dos Direitos da Mulher é uma coisa muito complicada. Porque a gente trabalha várias coisas. A gente tem que desenvolver a política para mulheres, fiscalizar se está tudo saindo como tem que ser. A gente tem que batalhar para que a Lei Maria da Penha venha e que seja aplicada realmente. Então, a gente tem toda essa trajetória de políticas para mulheres e não só isso. Eu acho que já comecei como uma brincadeira a cuidar de pessoas e a coisa foi ficando grande. Hoje eu estou a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher e é uma coisa bastante complicada. A gente costuma trazer as mulheres para eventos e é onde a gente está sentindo que elas estão, a partir do momento que elas vêm, nesses movimentos que as outras mulheres conseguiram passar por um momento difícil e estão conseguindo sair disso, elas também estão achando que elas também têm essas possibilidades. Então, é uma das coisas que mais
motiva a gente a continuar nessa briga pelas políticas de mulheres e puxá-las de um lado para o outro. Isso é a parte mais gratificante da coisa. Imagina, o que a gente já pôde acompanhar. Né? Então, as dificuldades são muitas. Os empecilhos, às vezes a gente ouve piadas, até de vereadores, que é uma coisa complicada, em vez dele fazer a política e fiscalizar, ele vem nos criticar. Isso é muito chato. Porque, na verdade, ele não foi lá e nos perguntou o que aconteceu, por que aconteceu, ou aonde ele pode melhorar. Ele vai e critica, mas melhorar não melhora. Então, é outra parte que a gente, às vezes, fica bastante chateada. Não vou dizer nem um pouquinho, não, mas é bastante chateada. A luta pelos direitos, né, Isabel, é uma luta de formiguinha. Toda luta por direitos, ela vem, assim, paulatinamente, né? É difícil, é devagar, e você... Depois de um tempo, você olha para trás, você vê o quanto você percorreu. Então, quantas vezes a gente fica até desmotivado. Mas tem tantas outras coisas que acontecem, que mostram, olha, tá vendo? Você fez certo, não para de fazer, não. Porque você... as pessoas que você consegue já ajudar, essas que você falou, conseguem sair, e você está vendo que outras estão olhando e pensando, eu vou conseguir também, isso é muito gratificante, né? Por exemplo, para a gente é comum a gente ir para um seminário, coisa assim, os hotéis são bonitos, tudo isso. A gente não se preocupa muito com isso, mas quando a gente pega uma pessoa que é mais simples e leva para esses eventos e ela olha o outro lado, eu tenho uma experiência muito gratificante que eu levei uma das mulheres, no caso ela era uma mulher rural, que foi para um hotel a primeira vez. E quando eu voltei à casa dela, ela havia mudado todos os móveis, tudo bonitinho, refez. E ninguém disse a ela que ela tinha que fazer isso. Ela era bem-vinda de qualquer forma. Então, a gente vê que realmente um evento mudou, mudou. Então, isso nos dá mais estímulo para fazer essas coisas. A gente tem muita coisa também para perguntar para a Isabel. Mas eu queria só pedir para a Soraya também falar um pouquinho do trabalho dela atual, para depois a gente entrar então na história de vocês três. Então, como a Marisa disse, meu nome é Soraya Taveira Gaia, eu sou procuradora de justiça hoje. Tenho o maior prazer de estar aqui junto à Ana, junto à Isabel, junto à Marisa. É um prazer muito grande. São mulheres brilhantes, com certeza com muita história para contar. Enfim, eu fui promotora de justiça durante 17 anos. E há 5 sou procuradora de justiça. Também tenho muitas histórias relacionadas a mulheres, a violência com relação às mulheres, porque a gente trabalhando na justiça, a gente tem muito contato com esse outro lado das mulheres, que nós temos um lado bom, né, como a Ana falou, enaltecendo as mulheres, mas temos aquele lado muito triste, que as mulheres são vítimas de muita discriminação, muita violência, homicídios, e é um lado triste que, infelizmente, a gente tem que tomar conhecimento, e a Marisa também, como advogada, tem também conhecimento desse lado trágico das mulheres, mas que, aos poucos, num trabalho assim de beija-flor, a gente vai avançando aí para se chegar a uma equiparação nessa desigualdade homem e mulher, né? Não adianta nada a gente está aí brigando também pelos nossos direitos se nós próprias não nos valorizarmos, né? Não nos impormos na sociedade, dentro do lar, com nossos filhos, com nossos companheiros, com nossos amigos, enfim. A vida nos obriga a uma atitude e nós temos que ter uma atitude positiva como mulher, marcar nossa presença dentro da sociedade para que sejamos reconhecidas. Já somos reconhecidas, já temos mulheres pilotos de avião, já temos mulheres na construção civil, já temos mulheres dirigindo ônibus, táxi, enfim, em todos os campos. Só não ocupamos mais espaço porque os homens realmente não nos permitem. Mas já temos mulheres, presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, e isso é digno de aplausos, né? Porque a mulher, desde que o mundo é mundo, ela é sempre vista como subalterna. Não é uma questão só cultural, Ana, Isabel e Marisa. Eu vejo até como uma questão animal, como a gente estava falando ontem na FESO. Porque ao observar os animais,
nós podemos ver que o macho, ele sempre tenta subjugar a fêmea. E isso acontece na espécie humana, quando na verdade o homem, por ser civilizado, ele deveria ter uma atitude diferente. Então parece que ele já age por instinto, tentando subjugar a mulher, colocá-la em segundo plano, enquanto a mulher, o homem só é o que ele é graças à mulher. Porque simplesmente se a mulher cruzar os braços, o mundo para. O que vai acontecer? Se eu resolver chegar em casa hoje, eu sou procuradora de justiça, eu trabalho, eu estudo, eu faço cursos de extensão, cuido de 2 filhos, cuido da minha mãe que é doente. Se eu chegar em casa hoje e falar, eu vou cruzar os braços, vocês se virem. Na minha casa ninguém vai comer, ninguém vai tomar banho, não vai se fazer nada, não vai ser atendido o telefone, não vai se fazer nada. Então o que funciona dentro da minha casa? Funciona uma mulher. Não é? Se todas nós mulheres pensarmos e decidirmos, hoje eu vou cruzar os braços, eu não vou trabalhar, no dia 13 não vai ter sessão. Não vai ter sessão no tribunal, vai ser tudo nulo, os processos, os advogados vão voltar para casa, não é? Então, nós temos que nos valorizar, nos dar conta da nossa importância como mulher. E quando isso acontecer, nós vamos parar de ser vítimas, nós vamos parar de ser discriminadas, nós vamos diminuir as estatísticas no fórum, nós vamos ver as mulheres no fórum como juízas, promotoras, desembargadoras, advogadas, membros do conselho. O trabalho da Isabel, espetacular, parabéns Isabel, você continue realizando esse trabalho. O trabalho da Ana também, em instituição de ensino, porque a gente sabe que tudo é uma questão de base, de família, de ensino. Essas discriminações com relação à mulher, com relação aos homoafetivos, isso é uma questão cultural, mas que começa em casa. A gente em casa não se dá conta disso. A gente discrimina sem perceber e os nossos filhos já crescem discriminando também. Às vezes uma coisa à toa que a gente fala já vai discriminar e aquilo já marca aquela criança para sempre. Exatamente. E ela vai discriminar na escola, ela vai discriminar na faculdade, ela vai discriminar no trabalho. Então esse trabalho de base de família é importante a gente fazer, é importante a gente divulgar como educadora e a gente estar trabalhando nesse sentido. E de forma que estamos abertos aí às perguntas aí da Marisa, que devem ser tá vendo que rigorosas. o nosso programa vai ser bem interessante. A gente vai ter que chamar aqui um intervalo rapidinho, né? E aí já a gente volta para continuar conversando com essas mulheres maravilhosas. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, um programa da 13ª Subseção Teresópolis. Estamos conversando aqui com mulheres da Sociedade de Teresópolis, que já foram apresentadas, e para a gente poder dar continuidade ao programa, não ficar perdendo muito tempo com as apresentações outra vez, eu gostaria já de pedir para a professora Ana Maria que falasse um pouquinho, nós conversamos aqui antes, combinamos, de que elas falassem um pouquinho da vida delas, como que elas chegaram até aqui, qual foi essa decisão de fazer o que fazem hoje, se foi por acaso, né? Como é que aconteceu? Bom, eu fui criada numa família bem tradicional, pai e mãe portugueses, uma mãe muito rígida, né? E eu sempre gostei do magistério. Sempre. Para você ter uma noção, aos 11 anos, eu estava com 11 anos, eu alfabetizei minha sobrinha, eu sou temporã, de 14 anos. A diferença entre mim e minha irmã, minha sobrinha de 6 anos. Eu alfabetizei a minha sobrinha. A minha mãe dizia que, desde pequena, que eu dizia que ia ser professora. E hoje eu digo com toda a convicção, se eu não fosse professora, professora eu seria. Eu gosto do magistério, né? Eu gosto do que eu faço, eu vivo isso intensamente. Mas como é que eu cheguei lá? Né? Você estava falando ainda há pouco sobre isso, como é que uma professora chegou à função de diretora de um centro universitário? Com muita garra, né? Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar e eu fui passo a passo. Eu fiz
Na minha época era ginásio, tá? É o quinta oitava hoje. Eu fiz o ginásio, fiz o clássico, em escola pública, fiz o vestibular, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois eu vim para Teresópolis, fiz um concurso. Fui a única a passar. O primeiro concurso após a fusão. Naquela época o concurso era eliminatório. E eu falei assim, gente, não é sempre que uma coisa dessas acontece na vida da gente? E vim embora, sem conhecer ninguém em Teresópolis. E como era muito nova, os estudantes me adotaram. E aí começou, né? Depois de um certo tempo, eu conheci um teresopolitano com quem eu me casei e com quem eu tive 2 filhos. E a vida foi prosseguindo. Quando a minha filha menor estava com em torno de 4 anos, eu resolvi fazer um curso de especialização. E aí era uma jornada assim, dava aula a semana inteira, 2 matrículas no estado, mais um colégio particular, e sábado eu ia fazer o curso de especialização, com as atribuições da casa, conforme a Soraya ainda há pouco estava falando, né? E na especialização, os meus colegas começaram a me incentivar para fazer o mestrado. E eu falei assim, tá aí, eu vou fazer o mestrado. Fui fazer o mestrado, mas a loucura da vida feminina, ela continuou. Não, porque a gente fala assim, deixa eu te interromper. Aí eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo. Ela está falando assim, pontuando, mas o dia a dia de quem está fazendo isso, quantas vezes, né, Ana Maria, você não pensou, não, eu vou jogar toalha porque não estou aguentando. É complicado. Não é? A gente sabe. Os filhos pequenos e com todas aquelas demandas que filho faz, né? Filho sempre demanda muito da gente, não importa a idade. E você tem que atender. Eu ainda era casada e eu me separei no meio do mestrado. E aí, quem já se separou sabe o que isso significa. Desmorona aí você abre um parêntese, né? Que a parte emocional abafa. Vai para zero, né? E você fica equilibrando os pratos, né? Como é que fica? É filho, é casa, é trabalho e é estudo, enfim. E aí eu fiz o mestrado, defendi, meus filhos foram assistir a defesa. Que bacana. Tenho isso gravado. E falei assim, não, um dia eu faço o doutorado. Mas eu vou esperar um pouquinho, porque é muito complicado, né? Os filhos têm que crescer, aquela coisa de mãe mesmo, né? E os filhos cresceram e eu falei assim, agora eu vou fazer o doutorado. E aí fui fazer o doutorado, eu estava recém-entrada na direção de centro. Que aí também a gente se exige, né? Como uma diretora de centro universitário, como é que ela não é doutora? Ela tem que ser doutora. E lá vai Ana para o Rio, 4 anos, indo e voltando. E a vida, ela para? Não. Né? Continua. Então, Ana, trabalhando. Deixa eu aproveitar e te interromper de novo, justamente para você abrir um pouquinho isso. A vida não para. Como que você faz para a sua vida não parar, para você conseguir fazer o que você fez? Tenta lembrar aqui, obviamente precisa dar detalhes pessoais, mas de dificuldades para você conseguir levar todas essas coisas. Porque as pessoas assistem e pensam assim, que lindo, ela conseguiu fazer isso, mas eu não vou conseguir, porque minha vida é complicada demais. Né? Porque eu acho que meus filhos são mais complicados do que os dela. Então, tipo assim, a gente sabe que o dia a dia, né, que é o difícil, a gente conta a história bonita agora, não é? E o que nesse meio tempo, qual era a sua dificuldade? Tipo assim, que hora você tinha que sair, que hora você tinha que acordar, entendeu? Bom, olha só, 7 horas da manhã eu estava no colégio já. E os 2 filhos a tiracolo, né? Um menino e uma menina. E aí eu começava a roda viva.
como eu tinha 2 matrículas no estado, eu trabalhava de manhã e trabalhava à noite. E trabalhava numa escola particular. E depois veio a FES, à noite. Dá uma impressão que o dia tinha umas 32 horas, né? Nossa, era uma loucura, uma loucura. E carrega a filha, e puxa a filha, e vamos lá, e fez exercício, não fez exercício, e como é que tá? E minha filha levadíssima, então aprontou na escola, enfim. Todas essas questões que são próprias da mulher. Eu me lembro, tem uma cena que ficou tão gravada na minha mente, quando eu estava fazendo a especialização. Eu tinha que entregar um trabalho. Eu pegava o ônibus para Niterói de manhã cedo. E eu não tive tempo para terminar o trabalho. Eu fiquei a noite inteira datilografando. Não tinha esse recurso, né, que temos hoje. Nem tinha o Google. Não tinha Google, nada disso. Às 5 horas da manhã, eu parei, fui tomar meu banho, peguei o trabalho, tomei o café, saí correndo, fui pegar o ônibus para ir para o curso de especialização. Né? São coisas assim que marcam muito gente. Porque a gente não para de ser mãe, não é assim, dá um tempo aí, agora vou estudar, né? Então, agora eu vou estudar. Você fica aí, tá, meu filho? Você fica quietinho aí, porque eu tenho um trabalho do mestrado para entregar. Até por isso que eu dei um tempo para fazer o doutorado. Né? Mas isso não significou que durante o doutorado a vida tenha sido diferente. Os filhos estavam mais crescidos. Você tinha muito mais atribuições mas do que tinha antes, né? As atribuições, de trabalho, né? exigências profissionais eram muito maiores, né? E a gente se vira. Hoje, é muito engraçado. Eu vou dizer uma coisinha aqui, uma peculiaridade. Eu achava que eu ia conseguir me aposentar, olha que inocência minha, que eu ia conseguir me aposentar e ia morar no interior de Teresópolis. Quando eu estava às vésperas de me aposentar no estado, eu comprei uma casa em Três Córregos. É um sonho. Meu Deus, eu vou realizar o meu sonho. E aí eu sou chamada para a direção de centro. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Mas, aí vem uma característica pessoal. Eu sou movida a desafios. Eu falei, não, eu vou aceitar. E aí eu ficava indo e voltando, pegando Rio Bahia, todas as noites, porque os cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais funcionam à noite, todas as noites para ir para lá e tal. Aí minha filha começou a demandar um pouco mais de atenção. Falei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o que eu chamo de meu pouso aqui na cidade. Bom, e aí hoje, o que acontece? Eu tenho um apartamento no centro, tenho o meu pouso, e eu fico alguns dias aqui, e eu fico lá. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalho é dobrado. Eu sou uma mulher sozinha. Eu administro 2 casas. É isso aí. Eu gerencio um centro de ensino, pesquisa e extensão. E hoje eu tenho um filho morando em São Paulo, uma filha morando em Teresópolis e um neto. Legal. E a vida continua. Mas é isso, mas é porque as coisas vão se transformando, né? E tem até uma frase do Oswaldo Montenegro que diz, as coisas se transformam, isso não é bom nem mal. Né? E a gente tem que ir acompanhando. Enfim, deixa eu perguntar um pouquinho aqui para a Isabel, um pouquinho da história dela, para depois a gente voltar e debater. Tudo não vai dar tempo, mas não tem problema. Você começa, que depois a gente continua. Certo, fica à vontade. Bom, eu sempre morei num hotel na cidade, então eu tinha os amigos meus, não eram da cidade, eram todos de fora. Eram europeus, americanos, e
tive a seleção brasileira 2 vezes em casa, então eu tinha um movimento de vida muito grande até que eu saí do hotel. E vim morar na cidade, aí casei, tive a minha filha. Era no interior? Não, era em Quebra-Frasco. Ah, tá. Tá. A cidade, para cá, pro... Não, na época não se tinha muito. O que tinha no interior, ele foi fechado, então era realmente aqui. E tive a chance de conhecer uma gama de pessoas completamente diferente uma das outras. Então, você tem uma cultura de base muito diferente. Verdade. E depois eu me separei. E aí, o que você vai fazer? Com uma mãe dentro de casa, uma filha indo para a escola, o que você vai fazer? Só isso? Quer dizer, eu tinha o quintal, tinha a casa, tinha bichos, tinha uma mãe doente. E a gente fazia tudo isso e ainda tinha mais, me arranjaram uma associação de moradores e aí foi. Né? Pois é. Na associação de moradores tínhamos 2 conselhos para ir, que ninguém queria ir, então sobrava para mim. Ia para saúde e desenvolvimento rural. Foi quando eu comecei a mexer mais com a parte rural. E aí começou com a saúde do trabalhador rural, precisava de saúde, intoxicação por agrotóxico, então a gente começou a procurar soluções, como é que a gente vai resolver os problemas. E a coisa foi ficando grande, até que eu eu realmente parei de paraquedas no Conselho da Mulher, porque precisava fechar uma lacuna, e o pessoal, não, você briga bem, vem para cá, vamos lá, você vem para cá. Briga bem é ótimo, né? Bom, aí fui para o Conselho da Mulher. Realmente foi a parte mais bonita da coisa. Brigamos muito, desentendimentos com o secretário, desvincular de uma secretaria para outra. A outra, a gente, pela primeira vez, conseguiu fazer uma política e desenhar o que o Conselho precisava fazer. E foi o empurrão que a gente precisou para fazer uma Secretaria da Mulher. Porque só o Conselho não é o suficiente. Então, quem é que vai desenvolver a política que a gente desenha? Uma secretaria. E aí foi criada a Secretaria da Mulher. Até hoje, muita gente ainda não entende. Mas é necessário ter, sim, essa secretaria para a gente. Porque você não pode atender uma mulher em qualquer lugar, em qualquer cantinho. A gente não precisa de cantinho, a gente precisa de um espaço para nós. Precisa ter uma referência, né? Sem a referência não, temos que ter pessoas que possam nos entender os nossos problemas, que não é só, o problema mulher não é só a violência, ela precisa de uma capacitação para trabalhar, ela precisa de uma saúde diferente, no caso da mulher rural, uma saúde diferenciada, que o doutor entenda, dói aqui, dói ali, dói não sei aonde. É muito cômodo, você pega e enfia um Valium da vida aí para ele, se resolve o problema. Não resolve o problema. Tem que ser olhado mais a fundo isso aí. E essa secretaria criou um centro de... Primeiro a gente teve o nosso centro de referência e depois veio a secretaria, onde ela também tem o centro de referência e onde a mulher hoje é super bem atendida. As meninas são ótimas, são carinhosas. Nossas 2 secretárias foram boas. A nossa atual secretária também entende muito bem a gente e é super colaboradora com todos os problemas, está tentando desenvolver, mas por questões políticas hoje é complicado a gente desenvolver isso aí. A gente está num momento, já foi pior, mas a gente está num momento peculiar ainda. Ainda muito peculiar, incerto. Onde as verbas estão presas, não se entende por que a Secretaria da Mulher precisa tanto carro. Mas cada carro tem um significado, uma deliberação. E eles são especificamente para mulheres, porque são verbas federais. Não veio, esse dinheiro veio do governo federal para cá, não foi comprado com dinheiro da prefeitura. Isso é uma das coisas que a gente se esquece de olhar. Então, criticar é fácil. Foram feitos projetos, os projetos foram aprovados por Brasília e isso entrou. Que bom que a gente teve secretárias que entenderam isso e que fizeram um trabalho bom. Não temos, até agora, a gente se dá super bem, é muito bom trabalhar com eles. Agora, é um trabalho que, de vez em quando, realmente a gente tem vontade de chutar o pau da barraca e ir embora para casa. Que a gente ouve gracinhas, a gente, às vezes, não é tão camarada com a nossa companheira.
que às vezes o meu ponto de vista é outro, eu acho que o meu tem que prevalecer em vez da gente chegar no meio termo. Então, é um complicadorzinho. Tudo que a gente se dispõe a fazer, É. a gente sempre Tem o bom tem e o aqueles ruim. que criticam e tem nossos próprios embates, que é nosso mesmo. Somos É pessoas, verdade. seres humanos, a gente também tem nossos defeitos, Com né? certeza. Mas é um trabalho muito bonito, Isabel, que a gente precisa explicar mais até aqui para as pessoas. A gente vai precisar dar mais uma paradinha no intervalo, a gente volta continuando o assunto. Com Tá? certeza. Estamos de volta com mais um programa OAB em Foco, conversando com mulheres da sociedade de Teresópolis, que trouxeram um pouco da história delas para nós e do trabalho que elas desempenham atualmente. E agora nós vamos conversar com a doutora Soraya Gaia, que ainda não falou da trajetória dela, e nós estamos ansiosas para ouvir. Obrigada. Por favor, Soraya. Então, às vezes as pessoas me perguntam se eu sempre sonhei em trabalhar na justiça, chegar até onde eu cheguei, mas não, eu nasci predestinada a não estudar. Meu pai já tinha batido o martelo, minhas filhas só vão aprender a ler e escrever e daí vão sair da escola, não vão estudar mais. Porque ele entendia que a mulher tinha que servir ao homem, né? Casar, ter filhos, ser uma dona de casa, e o estudo não traria nada, acrescentaria nada, né, nessa função que a mulher, né, dona de casa não precisa estudar. não precisava estudar. Então, daí, depois de algum tempo, quando eu já estava ficando mocinha, meu pai se separou da minha mãe e eu pude estudar. Nunca parei de estudar, sempre continuei, nunca fiquei repeti ano, sempre com muita dificuldade. Minha família era uma família simples, uma família humilde. Enfim, estudei, fiz a faculdade de Direito, não querendo fazer Direito. Sempre sonhei em ser veterinária. Desde criança eu falava que queria ser veterinária e meu pai dizia, não, você não vai estudar, você vai ser dona de casa. Mas enfim, aí eu fui fazer o vestibular para veterinária, só que o vestibular tinha que fazer inscrição em setembro. E em setembro eu estava fazendo o curso de formação de professores, hoje formação de professores, né? Naquela época o curso normal, que não dava base nenhuma para a gente fazer um vestibular. Mas enfim, fui fazer a inscrição e a inscrição já tinha terminado, era em setembro. Então o que eu fiz? Aí eu fui fazer o vestibular para Direito no final do ano, fiz o curso de formação, me matriculei num pré-vestibular, num cursinho bem forte na época, e fui tentar o vestibular para ver como é que era, para no ano seguinte fazer o vestibular para veterinária, que era o que eu esperava mesmo. E no que eu fiz o vestibular para Direito, eu acabei sendo aprovada. E eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha nem condições de estudar. Mas eu tinha um namorado na época, e esse namorado foi fazer vestibular para administração de empresas. E eu fui acompanhando ele. Por isso que eu fiz o vestibular também. Quando nós fizemos inscrição, eu fui acompanhando ele para fazer inscrição. Ele falou, por que você não faz também? Porque a gente não se desgrudava para nada. Aí eu estou fazendo, faz também, você vai se preparando. Aí eu perguntei, o que tem aí para fazer? Administração, economia, não sei o que, Direito. E Direito era o que precisava de mais pontos para passar. Ele queria administração de empresas, que o pai era comerciante, tinha comércios e ele queria fazer cursar essa administração. E eu fazia Direito. Aí eu falei, vou fazer Direito, que aí eu vou testando meus conhecimentos para ano que vem fazer a veterinária. Só que eu passei no vestibular e ele não. E ficou uma situação constrangedora entre a gente. E eu falei, não, eu não vou fazer também, eu não vou estudar. E a mãe dele era uma portuguesa, assim, fantástica, que eu tenho boas recordações dela. E ela, por que você não vai estudar? Eu falei, não tenho condições de pagar a faculdade. Aí ela, você não tinha condições, porque a partir de agora você tem, porque eu vou pagar a sua faculdade. E eu tive que fazer, não tive outro jeito, né? Não que eu quisesse fazer Direito, eu comecei a estudar. Aí daí eu descobri naquela época, hoje é o FIES, naquela época era crédito educativo. Aí eu descobri, falei, não é justo ela ficar pagando minha faculdade ad eterno. Aí fiz a inscrição para o crédito educativo, consegui de imediato, e ela ficou 6 meses pagando minha faculdade. Daí a 6 meses eu recebi do governo federal a restituição daquele valor que eu paguei, e eu fui até ela, dona Odete, eu trouxe aqui o dinheiro que a senhora me prestou até agora para pagar minha faculdade. Aí ela, mas eu não te emprestei esse dinheiro, eu te dei esse dinheiro. Você usa esse dinheiro da melhor forma possível, é um presente meu.
Aí eu peguei aquele dinheiro e comprei uma máquina de escrever, porque eu ia precisar, né, fazendo trabalhos de faculdade, não existia computador, e era máquina de escrever mesmo. Daí eu tinha um professor, Flávio Cury, que é vivo, e a quem eu muito agradeço, professora Norma também, que era escrevente do cartório de Campo Grande, e o professor Flávio Cury era promotor de justiça, me dava aula de penal, e ela era professora de processo civil e era escrivã do cartório civil da Vara Civil de Campo Grande, lembrei. Professora Norma Crisântemo. E a professora Norma liberava a turma mais cedo porque ela tinha que fazer concurso para promotor de justiça. Aí ela, hoje vocês sairão mais cedo porque eu tenho que estudar para a prova do concurso para promotor de justiça. Eu nem sabia o que era isso. E o professor Flávio, de Direito Penal, era super rigoroso e tomava conta da turma, fazia fila A, fila B e fila C. Eu fazia a minha prova, a prova do colega, a gente trocava. Então ele desconfiava que as pessoas que sentavam nas minhas, que me ladeavam, tiravam 10 também. E eram provas diferentes. Aí ele passou a me colocar na cadeira dele para fazer a prova. Aí me colocou na cadeira dele e eu gelei. Aí ele falou assim, olha, e se não tirar 10, ainda brincou assim, vai se haver comigo. Aí a turma riu e aquele pessoalzinho que dependia da minha cola, que a gente trocava a prova, ficou desesperado, né? Aí ele constatou que realmente eu dava cola e ficou meio confuso, meio feia a coisa, passei a fazer prova ali na cadeira dele. Flávio Cury foi um marco também na minha vida, um exemplo para mim. E a professora Norma, eu me formei e encontrei a professora Norma fazendo concurso para promotor de justiça. Porque eu não queria ser promotora de justiça, eu queria ser defensora pública. No primeiro ano de faculdade eu já fazia estágio no fórum. Todos os estagiários oficiais iam embora e eu ficava sentada ali assistindo a audiência. E o juiz, José Luiz Nunes, que foi desembargador e hoje é falecido, ele perguntava, né, você é a única estagiária que não me dá as folhas para assinar. Aí eu falei, mas eu estou no primeiro período ainda. Aí ele, nossa, você vai longe, garota. Eu falei, meu sonho é ser defensora pública. Estagiei na Defensoria Pública desde o meu primeiro período do curso de Direito. Passei fome, passei sede, mas eu ficava ali. Tinha defensor público que almoçava, lanchava na nossa frente, não nos oferecia nenhuma água, levava lanche. Enfim, a gente fazia o trabalho da Defensoria Pública, o defensor sentava e apenas assinava. Então, era muito gratificante para mim isso. Eu ia para o Rio de Janeiro só com o dinheiro da passagem e voltava. Teve um defensor público que me convidou para trabalhar no escritório dele. Eu fui. Então, eu ia para o Rio fazer fórum para ele, eu ia de trem. E naquela época os trens nem porta tinha. Eu saía correndo atrás do trem, pegava o trem andando. E minha mãe falava assim, eu nunca vi isso. Você entra e sai do trem andando. Eu falei, mãe, não esquenta, eu já tenho costume. E só quando ela ia para o Rio comigo, por algum motivo, aí eu tinha que esperar o trem parar para ela entrar junto comigo, porque senão eu entrava no trem andando. Já era o costume de faculdade, porque minha faculdade toda eu fui e voltei de trem. E o trem andando. O trem não tinha porta e a gente corria atrás e entrava e pegava o trem andando. O defensor me convidou para trabalhar no escritório dele, porque naquela época de concurso, alguns defensores podem advogar, né, depois que passou o defensor público a ser impedido da advocacia, mas ele me convidou para ir para o escritório dele, eu fui, aceitei, e lá eu era estagiária dele e ia para o Rio só com o dinheiro da passagem. Ele não me pagava nada para estagiar e a secretária, que era a esposa dele, falava assim, você vai de ônibus ou vai de trem? E eu falava de trem. Ela me dava só o dinheiro do trem. Aí eu passei a falar, não, eu vou de ônibus. Porque aí ela me dava dinheiro para ir de ônibus, eu ia de trem mesmo, que eu não sabia andar de trem, eu só sabia pegar o ônibus correndo com a porta aberta. E aquele dinheiro que sobrava da passagem do ônibus, eu comprava um biscoito no trem para eu poder comer. Então, assim, a vida da gente é de muita luta e sacrifício. Aí comecei a fazer concurso para a Defensoria Pública. Só que eu não passava, e eu não entendia por que eu não passava, porque eu era muito boa em direito. Eu não passava e tirava 0 nas questões. Aí eu fui ver por quê. Eu fui pedir revisão de prova e eu não entendia. Só que eu colocava as respostas imparciais. Aí os meus colegas, Soraya, você não tem que fazer prova para defensor, você não vai passar nunca. Você tem que fazer prova para promotor ou juiz. Aí eu falei, então eu vou fazer para promotor. Aí fui fazer a minha primeira prova para promotor de justiça. E quem eu encontrei lá? A professora Norma.
Eu abracei a professora Norma, abracei, chorei de ver a professora Norma ali. E eu falei, já se passaram anos e a professora Norma ainda estava ali tentando o concurso para promotor de justiça. E eu já tinha me formado e fui ali fazer, era colega dela. Ela não me chama de professora, não me chama de senhora, eu sou sua colega agora. Aí fizemos aquele concurso, eu não passei, ela também não passou. Aí fizemos o próximo, a professora Norma estava lá. Aí também... não, a professora Norma passou nesse, segundo que eu fiz, ela passou e eu não passei. Aí no terceiro concurso que eu fiz para o Ministério Público, aí eu passei. Aí fiquei sendo colega oficial da professora Norma. A professora Norma ficou sendo minha colega. Não admitia que eu a chamasse de doutora nem de professora. Enfim, foi uma luta muito grande e eu me apaixonei pelo Ministério Público, porque as questões que eu colocava ali eram questões... A prova da Defensoria Pública, a última que eu fiz, me marcou muito. Porque caiu uma questão na prova e é essa questão que me derrubou. Eu já estava na terceira prova escrita. E caiu assim, a questão era o seguinte, uma entidade queria fazer uma passeata na ponte Rio-Niterói em pleno horário do rush e simplesmente a autoridade policial estava tentando impedir aquela manifestação na ponte Rio-Niterói em pleno horário de rush. E a autoridade estava querendo impedir. E ali o presidente daquela entidade procurou o defensor público. E você, como defensor público, que atitude tomaria? E eu coloquei nenhuma, porque o direito de uma pessoa começa quando termina da outra. Como é que pode querer fazer uma passeata quando os outros também têm o direito de passar na ponte de Niterói em pleno horário do rush? Eles podem fazer a passeata sim, mas em outro horário, comunicando à autoridade policial onde vão fazer, em horário que não prejudique o direito dos outros. E eu ganhei um 0 naquela questão. E quando eu saí da prova, a minha colega, que hoje ela é juíza, Rosana Navega, e o João João Batista, que era um deficiente físico, que rompeu muitas barreiras. Se você quiser, ele um dia pode vir aqui com o maior prazer contar a história de vida dele. É fantástica. E o João saiu, eu, a Rosana e o João saímos da prova, e quando nós contamos o que nós escrevemos, eles disseram, nossa, só você passou. Aí a Rosana, ai meu Deus, não passei de novo para defensora. Que nada, os dois passaram. Aí foram excelentes defensores, depois ela fez concurso para juíza, hoje ela é juíza e brilha, sempre a gente vê notícias dela no jornal, Rosana Navega Chagas. E o João Batista é procurador do Estado, não ficou na defensoria também. E a Rosana, eu estava chorando no telefone que eles viam o resultado para mim, porque eu não tinha como comprar diário oficial como eu Rio. E eles iam na imprensa oficial, Soraya, infelizmente você não passou. Aí eu chorava, aí a Rosana, Deus está reservando, tem um plano para a sua vida, não fica assim não. Aí eu falei, ai que pena, mas eu queria ser defensora. Aí eu fui faz para promotora, sua resposta está muito imparcial, não está assim batendo com a banca. Aí eu fui fazer para promotora. Aí passei no terceiro concurso, aí fiquei sendo colega, né, dos meus professores, o Flávio, a Norma Crisâstomo já se aposentou, né, o Flávio também já se aposentou, está sempre em viagens que a gente faz com a associação, ele sempre lembra de mim, da faculdade. Enfim, foi com muita luta, foi com muito sacrifício que eu cheguei até aqui, continuo estudando, continuo trabalhando e não é fácil também. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu estudo, eu trabalho e é com muito sacrifício mesmo. A mulher não para, ela é 24 horas trabalhando. O homem chega em casa, tira o sapato dele, descansa os pezinhos ali, vai tomar o seu banho e está tudo bem. E a mulher continua. Ela chega em casa, ela tem que ver a janta do marido, ela tem que ver a comida dos filhos. Eu chego em casa, eu faço o almoço para o dia seguinte, eu tenho uma auxiliar, que eu agradeço muito a ela, a Matildona, mas eu mesma faço a comida dos meus filhos, eu cozinho a comida, o que eles comem, sou eu que faço. Eu cozinho a comida da minha família à noite para o dia seguinte. Voltei a estudar, estou fazendo curso também de mestrado. Enfim, não é fácil a vida. Mulheres, não é fácil a vida para ninguém. Desde aquela mulher que é apenas uma dona de casa ou que é apenas uma empregada doméstica, que trabalha em casa de família, ela está ali trabalhando para aquela casa de família, está arrumando aquele lar, está cuidando daquelas crianças. Depois ela chega na casa dela, ela está cuidando dos filhinhos dela, ela está fazendo tudo de novo. Não é fácil para ninguém, mas a gente tem que lutar, a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar, a gente tem que prosperar. E a gente tem que vencer. Então, o conselho que eu dou, como a Marisa falou, fale um pouco da sua vida. O que eu falei hoje aqui, eu nunca falei em lugar nenhum.
nem na minha procuradoria, nem em programas de televisão, nem em bate-papo com amigos. A gente não expõe a vida assim. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é uma coisa única, uma coisa bastante pessoal. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, porque eu sonhava, quando fizesse 18 anos, ter a minha carteira de motorista. Então, eu tinha que trabalhar para conseguir ter a minha carteira de motorista. Então, com 16 anos, eu era funcionária pública, digamos assim, porque o governo me pagava para o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Eu dava aula para o Mobral. Então, eu tinha reunido várias mulheres que não sabiam ler e escrever. E eu tinha que ensinar a elas, uma menina de 16 anos. Então, nos livros, os livros diziam que o homem foi à Lua, explicava aquela coisa toda, e eu tinha que explicar para elas e elas não acreditavam. Aliás, hoje nem eu acredito, né? Mas naquela época estava nos livros, o governo fornecia e a gente tinha que falar aquilo. E elas começavam a discutir que não foi nada, que Deus não sei o quê. Aí eu esperava que elas acalmassem e voltava, tirava aquela página e ia para outra. Aí começava. Então a gente trabalha cedo, a gente luta, é assim mesmo, quem quer vencer tem que lutar. Como a Ana falou, como a Isabel, a Marisa também, nós todas sofremos, nós todas lutamos, nós todas choramos, nós todos temos problemas de saúde, problemas em casa, lutas. Nós não somos assim, como os senhores estão nos vendo agora, lindas, maravilhosas, alegres, saltitantes. Não, nós temos nossos momentos que a gente chora, eu também choro, eu também sofro, eu tenho minhas angústias, depressão, já sofri síndrome do pânico. Já me escondi embaixo da cama, já fiquei sem tomar banho, já fiquei sem sair de casa. Então, todo mundo tem problemas, mas a gente tem que superar e a gente tem que avançar. Então, eu passo esse conselho para vocês, mulheres, para vocês, homens, para os telespectadores de um modo geral. Lutem, tenham força, tenham garra, porque todo mundo sofre. Todos. A gente fica meio sem palavras. Quem tem que falar e encerrar o bloco sou eu. Eu fico, brincadeiras à parte, muito emocionada mesmo. Se você falou, é verdade, todos nós temos nossos problemas. Bem lembrado, não só as mulheres, os homens também, obviamente. A gente está fazendo um programa voltado para as mulheres, mas quem somos nós para discriminar e separar? Somos todos seres humanos. E ainda agradeço mais ainda a sua presença, viu, Soraya? Muito obrigada. Você ter falado assim de forma tão abertamente, sincera com a gente, né? é bem legal isso. A gente vai ter que chamar aqui o comercial, porque realmente fiquei emocionada, muito bacana. E quando a gente voltar, a gente já vai fazer mais um debate aqui entre as nossas queridas mulheres que se dispuseram a trazer suas vidas aqui pra gente. Já voltamos já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, programa da 13ª subseção, Teresópolis. Nós estamos conversando aqui com mulheres da sociedade de Teresópolis e o assunto realmente ficou muito bonito, muito emotivo. Nós queremos dar continuidade o mais rápido possível. Então, passando aqui para a Isabel, que disse que queria fazer pontuar uma situação, fazer uma pergunta. Isabel, à vontade. Doutora Soraya, a nossa angústia é com relação ao judiciário. Então, a gente encaminha, as coisas às vezes demoram, não sai como a gente gostaria, a gente não protege como deveríamos proteger as mulheres. Isso é uma angústia muito grande para a gente, principalmente quando a gente está na linha de frente. Como a gente poderia trazer esses laços mais próximos, principalmente com relação ao conselho, para que a gente possa realmente brigar mais e fazer com que se ande mais pelo o que a gente hoje chamaria de transversalidade, que é a palavra da moda hoje, para que não se fique muito unilateral. Que eu, com a Unifeso, eu já tenho uma parceria, principalmente com mulheres na música clássica. Então, a gente, no ano passado foi o único ano que a gente não participou, mas que as mulheres gostam muito e elas decidem quem vão. Mas essa nossa angústia, eu estava até conversando com a Ana antes da gente vir ao programa, como é que a gente pode estreitar esses laços? Para a gente diminuir a angústia e dizer ao judiciário onde a gente pode trabalhar melhor, como a gente pode dar esse enfoque, que é uma das coisas que eu também falei com a Marisa outro dia, no conselho. Porque uma coisa é como a OAB pode nos dar o suporte, como é que a gente pode trabalhar todas juntas para melhorar isso aí, porque
na verdade, a gente fica ouvindo o seguinte: a gente vai lá, faz queixa, não funciona, eu vou lá, faço a queixa, não aconteceu nada. E aí, o cara lá não quis fazer. Então, a gente fica muito à mercê dessas coisas. E como é que a gente vai passar essa confiança para a pessoa, para outra parte que está sofrendo? Você tem razão, Isabel. Infelizmente, assim, não tem aquela integração que a gente gostaria que tivesse, mas é preciso luta, briga. E, infelizmente, o judiciário, nós somos seres humanos, né? Nós estamos sujeitos a falhas, né? E, como seres humanos, existem os profissionais que têm as suas opiniões pessoais e, às vezes, passam isso para os casos. Infelizmente, isso acontece. Eu acho que vai chegar um dia que a gente vai ter que ter um computador. Eu acho assim, a justiça tinha que ser um computador. Você joga os dados, joga tudo que você quer ali, e ali sai o resultado e você vai decidir aquilo. Porque aí você não está vendo a cor da pessoa, o computador não está vendo a cor da pessoa, não está vendo a preferência sexual da pessoa, não está cogitando ali o antepassado da pessoa, os antecedentes, enfim, ser uma coisa objetiva. Mas, infelizmente, ainda não é assim, é o ser humano que julga. Então, as pessoas têm as suas convicções e, às vezes, deixam levar isso para o profissional. Isso acontece muito, não adianta a gente querer negar, porque é verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Brigar. Isabel faz parte de uma entidade, a Ana, como educadora, exigir uma reunião conjunta, Judiciário, Ministério Público, OAB, marcar e brigar por isso. Mas o Judiciário não pode, a OAB não pode. Não, brigar por isso. Vamos ter a reunião, sim. Vamos falar, vamos dar voz àquilo que a gente está querendo que seja ouvido. E as pessoas estão fazendo ouvidos moucos para que não produza aquilo, não se desenrole. Exatamente. Entendeu? Assim, eu sou uma pessoa que ouço muito. Gosto muito de ouvir, mas não atuo mais como promotora de justiça. Eu sempre fui uma pessoa que meu gabinete sempre esteve aberto. Qualquer pessoa entrava, imprensa, a gente não tinha nada que esconder. Então, sempre fui aberta a reuniões, a discussões, porque a gente tem que melhorar. E se não existe essa abertura, Isabel, é preciso luta, é preciso brigar, é preciso oficiar, é preciso exigir. Porque vocês, como entidades, estão representando uma categoria, sem dúvida, não é? E tem que brigar. E assim vocês vão conseguir melhorar. A sociedade vai conseguir melhorar. E é só assim, só com briga, só com luta mesmo. É como a gente falou da questão da formiga, né? Tem que brigar, como eu estava falando. As formigas têm que se unir. Precisa saber, né? Porque existem pessoas muitas vezes que confundem essa briga que é no sentido da garra, né? Da luta, com o embate, que também... O embate é em último caso, né? Então, assim, eu acho que o trabalho da Isabel é sempre nesse sentido, tentando o que ela está falando aqui, que você respondeu muito bem, na minha opinião, é que justamente estreitar os laços que evita que existam esses embates. Só que a gente sabe que a gente não vai conseguir de uma hora para outra que funcione tudo como se quer. E aí, tendo que o que a Soraya falou dessa questão do computador, pensa um pouquinho diferente, mas eu entendi que a sua ideia é no sentido de afastar o que se discrimina. A discriminação. Entendi isso, exatamente isso. Ser mais justo. Agora, como cada caso é um caso, a gente fica muito vulnerável, né? Preso mesmo à subjetividade também, porque não tem como você, né? Se a gente tivesse um computador, alguém diria, peraí, tá errado isso, porque o meu caso é diferente do dele nessa vírgula aqui. E né? Então, assim, realmente a gente tem que tentar olhar o outro sem o olhar da discriminação, sem olhar da intolerância e tudo, mas a gente traz a nossa bagagem, né? Como você falou, como é difícil separar isso. Então, realmente a Isabel tinha colocado isso em relação até ao OAB, não é o momento de definir isso, mas é isso mesmo, é estreitar esses laços para ver cada um no seu papel o que pode ser feito, né? E acho assim, as mulheres, o problema tanto é que as mulheres quando procuram, quando né, numa delegacia e não são, às vezes, bem tratadas, ou não têm a resposta que precisa, como você colocou ontem na palestra na FESO, que precisou o STF falar que a Lei Maria da Penha é constitucional, como assim? Né? Uma lei que já está em vigor. Não é? Então, assim, a gente passa por essas coisas, só que aí é você que dá a resposta para elas, é que está lá na ponta. Exatamente. Então, é uma angústia, porque, né, então, a gente compreende aí como é que fica, né? E a gente sabe que já melhorou,
a gente sabe Sem que já andou, dúvida, né? Já andou bastante, mas ainda precisa um longo Caminho. Posso fazer uma pergunta para Ana? Claro. Hein, Ana, você dá aula, né? Já deu? No momento eu não estou dando mas aula. está exercendo outra função, mas já deu aula há Sim. muito tempo. Aí eu queria saber como é que é a sua ótica, porque os alunos antigamente eles tinham um comportamento, né? E hoje eles têm outro, que a gente vê até professoras tentando aposentadoria por estresse, decorrência até de alunos. Os alunos agridem os professores, não é? E até podem fazer coisa pior. E como é que você vê isso? Os alunos de antes para os alunos de hoje? Você como educadora. Eu vejo que isso é um reflexo da sociedade em que nós estamos vivendo, né? E quando a gente fala sociedade, é lógico que a gente também está incluindo a família. E quando a gente fala em família, a gente também está falando da mulher, da mãe. Principalmente. Né? O que aconteceu hoje? Eu imagino, Soraya, que a sua mãe não trabalhava fora. Não. Não é? A minha também não. Como é que são as mães hoje? A gente sabe que aumentou muito, esse é levantamento do IBGE, não sou eu que estou falando. Aumentou muito o número de mulheres que são responsáveis pela família. A cabeça da família A virou a mulher. cabeça da família. Verdade. Não é? O maior número. Essa mulher, para dar sustento a seus filhos, ela precisa Se ausentar. trabalhar. E ela se ausenta. E esse menino, esses meninos, essas meninas ficam ou com um vizinho, ou com uma avó, ou com um tio, ou com ninguém. Né? Com certeza. E é óbvio que isso vai se refletir na escola, que é o espaço em que eles todos estão juntos. Então, essa é uma questão. Nós estamos numa sociedade que é cada vez mais violenta. A gente tem uma série de teóricos, sociólogos, por exemplo, o Edgar Morin, que diz o seguinte: para sobreviver no século XXI, você tem que ter a consciência planetária. E uma das questões para você ter a consciência planetária é você viver em conjunto, em equipe, trabalhar em equipe. Mas não é isso que a gente está vendo. Olha quanta coisa que a gente vai ter que superar, não é? Para que isso aconteça. E aí vem a própria escola. Infelizmente, na maioria das vezes, nós ainda temos uma escola muito próxima da escola em que nós estudamos. Não estou falando do aspecto físico somente. Educacional. Né? Por exemplo, não adianta você ter uma sala de informática se o professor não sabe como usar aquela ferramenta adequadamente com fins pedagógicos. Não é? O professor precisa de um apoio. Hoje, cada vez mais. E é um apoio psicológico, muitas vezes. Não é? E ele não tem. Ele fica solto, perdido. Aí começam as síndromes. Aí vem burnout e por aí vai. Né? A síndrome do pânico, você falou disso ainda há pouco. Né? A gente está com uma sociedade, em uma sociedade que mudou muito e muda com muita rapidez os laços sociais, os laços afetivos, os laços econômicos. E a própria família, né, Ana? A própria família, e a gente não tem uma escola que acompanhe essa transformação. E essas mudanças, Ana Maria, que a gente estava comentando a respeito da mulher, essa emancipação, essa independência cada vez maior da mulher, é claro que isso vai ter também reflexo negativo, porque nada tem reflexo só positivo. Claro. Então, dentro da família, não quer dizer que a mulher não tenha que fazer. Até porque muitas vezes é até uma necessidade, não é nem escolha. Mas, gente, vai ter reflexo. A família mudou muito, como você está colocando. Eu não sei se a gente até aproveita para perguntar para a Isabel, lá na área rural,
que a gente fica mais distante dessa realidade, né? Mas a gente percebe e tem notícia que as mulheres também na área rural trabalham muito e muitas são responsáveis pela economia da fazenda. Elas trabalham, elas têm a parte de médico, quem vai para o médico procurar médico são elas, vai para a escola, vai matricular o filho, vai para a roça plantar, vai para a roça colher, de sol a sol, e o filho vai para a escola, nem sempre o ônibus é perto, tem lama, hoje não pode ir. Então, a gente não facilitou. E uma das preocupações nossas hoje é que, se a gente não tomar cuidado e a gente não der condições melhores ao campo, ninguém vai produzir comida. Esse é uma agravante. Então, se a gente não melhorar isso aí, é um complicador. E ainda existem mulheres no campo hoje que ajudam o marido, mas a remuneração não vem para elas. Podem ter carro, podem ter moto, podem ter isso tudo. Mas tem que pedir dinheiro ao marido para ir para qualquer lugar. Eu tenho uma que foi pedir, veio ao médico várias vezes e tal, e o marido disse, agora você só vive na rua. E aí, como é que fica? Ela abandonou a saúde dela, porque o marido reclamou. Então, a gente sabe que isso tudo acontece. Você imagina uma mulher ter que pedir dinheiro ao marido para comprar um absorvente? Depois, E tendo trabalhado. E tendo trabalhado. Agora, ele vai para a barraca, bebe todas e chega em casa ainda complicado. Que é a comida quentinha, né? Que é tudo a tempo e a hora. Dizendo, a gente não tem mais tanto... Até, não vou dizer que na cidade você não tem isso, tem. Mas a realidade nossa, do que a gente vive, a gente acha isso muito distante, né? A gente tem em altas classes mais altas, as mulheres que pedem dinheiro o tempo todo. Temos, ainda Só que existe muita diferença também na maneira de pedir, porque você tem um cartão de crédito, você gasta, depois ele paga. Então não é assim, talvez nesse aspecto mais humilhante, né? Dependendo da situação, porque também tem homem, a gente sabe, eu conheço, infelizmente, que acontece isso, gasta, mas depois ouve muito, não porque gastou porque comprou um sapato, não, porque gastou no mercado. Estou falando aqui de futilidades, vaidade, não. Porque gastou muito até no mercado. Mas no campo você está um pouco mais distante, estando mais distante dos centros, isso fica mais escondido, né? Mas a mulher tem menos voz. A gente se preocupa com isso. Então é por isso que a gente tem se preocupado com isso, com capacitações para as mulheres, ver como é que ela pode melhorar a vida dela. E realmente, quando ela começou a participar mais, ela começou a exigir mais. Isso. Eu não digo a ela que ela não pode fazer. A gente mostra uma série de coisas para elas, uma série de filmes e tudo e tal. E ela vai decidir o que ela quer. No embate, às vezes você chega, tem uma briga de marido e mulher, você está no meio agora. É o vizinho que brigou lá e você está no meio. Como é que você decide? Eu não posso dizer para ela, separa do marido. Essa não é a posição. E a lei também não é isso. Ela é só para diminuir a nossa violência. O que mais eu digo para eles é o seguinte, o que você quer? Você gosta dele? Você gosta dela? Então vamos tentar resolver essa questão que não está certo entre vocês. Isso outro dia aconteceu com uma amiga nossa, em que o marido saiu batendo a porta, depois que eu fiz essa pergunta e tal, digo, meu Deus, eu vou apanhar aqui. E depois ele veio e disse assim, você sabe, você me fez uma pergunta que eu nunca parei para pensar. É se eu gostava dela. E isso mudou tudo. Você vê, né? Bom, né? A gente se vê que, de certa forma, a gente tem que passar, infelizmente, para as considerações finais. Eu queria que a Isabel continuasse, que já está com a palavra, mas tanto no trabalho da Soraya, quanto da Isabel, quanto da Ana Maria, a gente vê peculiaridades do comportamento humano que não tem como você desempenhar a função que você desempenha sem se deparar com essas situações. Essa, como você colocou agora, muito interessante. Você diria, pô, o que ela tem a ver com isso, né? E você está no meio dessa situação. Pode ser um estudante que lhe procura pedindo uma ajuda. O judiciário, então, né, a gente sabe também como que vê esses casos o tempo todo e é a vida das pessoas. Né? Então, assim, não é a mulher, né? A gente está falando aqui de mulher, mas não é que seja a mulher a cuidar disso, não. Mas como é bacana
a gente está no mundo e dizer assim, eu estou fazendo a minha parte, né? Estou plantando a sementinha, eu não vim aqui como um colega meu diz, eu não vim com passaporte de turismo, eu vim com carteira de trabalho. Né? Então, Isabel, por favor, são as considerações que a gente já está no final. A gente continua brigando por tudo, não é? Fazendo com que a vida da mulher seja melhor. Minha parte dentro do Conselho é exatamente trabalho e renda. Por isso que eu vivo, onde tem um evento eu estou atrás. E como é que eu vou trazer isso para a gente? Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer algumas coisas dentro disso. Estamos conseguindo algumas alianças, boas ou ruins, mas pelo menos é um pouco mais de uma luz no final do túnel, que é isso que a gente está precisando. Ana, por favor. Bom, agradecemos a presença de todas. Eu quero dizer que eu gostei muito de ter participado, pena que acabou, né? E se é que me cabe poder dar algum conselho a alguém, o conselho que eu dou à mulher é o seguinte: seja tenaz, não desanime, seja lá qual for o problema. Pode ser um problema de saúde, né? A Soraya falou aqui de uma questão de saúde. Eu vou dizer uma coisa para vocês que quem lida comigo no dia a dia sabe, eu estou em tratamento de câncer de mama, é uma coisa que diz respeito diretamente à mulher, né? Mas eu estou aí, eu estou na luta, e isso é que é importante. Agora, uma outra coisa, não parem de estudar, estudem. A mulher é mais dedicada, a mulher é mais detalhista. Se ela começa a estudar, não há nada que a segure. Com certeza. Né? O conhecimento liberta. Né? Então, é essa a minha mensagem. Né? Ser mulher é muito bom. Mas é muito difícil, né? Muito difícil, mas eu adoro ser mulher. Obrigada, Ana. Poxa, obrigada mesmo. Então, minhas considerações finais, eu fiquei muito sensibilizada com a sua revelação, com a sua coragem, com a sua força. Tenho a minha admiração maior ainda. Se já tinha antes, tem agora dobrado. Parabéns, puxa, você é um exemplo para a gente. E isso tudo que você falou, faço minhas as suas palavras, aconselhando as mulheres realmente a enfrentar tudo de frente e não desistir nunca dos seus ideais, dos seus sonhos, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que não exista luz no fim do túnel, existe sim. A Ana está passando esse exemplo para a gente de vida, que a gente agradece muito para ela. E vocês também que estão em casa nos assistindo, tenho certeza que a partir de agora vão parar e pensar duas vezes se aquele problema de vocês é realmente um problema. Será que é mesmo? Às vezes não é nada. Às vezes a gente faz uma coisinha assim, um cavalo de batalha, e não é nada. Diante de tantas coisas que outras pessoas passam na vida, a gente passa, eu já passei tanta coisa. Tem gente que passa coisa pior, está firme, está lutando, está com um sorriso lindo nos lábios. E é assim que a gente tem que viver mesmo. Eu, assim, agradeço a honra, o prazer de estar aqui. Foi muito bom mesmo, com a Isabel, que trouxe coisas para a gente, assim, fantásticas, de que a gente tem que refletir, a sociedade como um todo. Cada um de nós tem que refletir na situação dessas mulheres, cada um do campo, na luta delas, apoiar, fazer o que a gente pode. Assim, mesmo que pouco, mesmo que seja falar, brigar, eu não posso fazer nada, eu não detenho um poder, mas a gente tem um Facebook, ou a gente tem o dom da palavra, a gente pode brigar, apoiar essas mulheres. A Ana como educadora, a gente com nossos filhos em casa. Muitas vezes a gente sai, tem que trabalhar e transfere para a escola a responsabilidade de educar nossos filhos. A gente não educa, a gente não tem tempo. A gente tem que ter qualidade de encontro com nossos filhos e não quantidade. Não adianta a gente passar o domingo todo com nossos filhos e a gente não está revirando a mochila deles para ver o que está acontecendo, olhando um caderno, olhando um diário, olhando o que está havendo, conversando com eles, saber o que está acontecendo na escola, com quem eles estão se relacionando.
Então, o pouco tempo que a gente passa com nossos filhos, a gente tem que ser muito bem usado. A gente tem que saber de tudo a respeito deles, fazer o dever de casa, saber se o filho está fazendo o dever de casa, sentar com ele. Às vezes, 1 hora que a gente sente com o filho para conversar, já é muito, é mais do que um dia inteiro que alguém passa com o filho, dando alguma coisa para ele fazer e não estando nem aí para conversar com o filho, não dando atenção, não dando amor, não dando um beijo, não dando um abraço no filho, que às vezes espera isso de um pai. Então, a Ana trouxe muitas coisas importantes para a gente hoje como educadora, como a gente tem que fazer, e como a educação é importante, e não transferir para eles o nosso papel de mãe, de pai. Tem que levar para a escola os nossos filhos já com uma coisa pré-formada, para que eles cheguem na escola e respeitem o professor, respeitem o coleguinha, e não fazer deles responsáveis pelo aquilo que nós temos que fazer. Então, Ana, muito obrigada por tudo que você passou para a gente hoje. Esse sorriso seu lindo, 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 assim. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. E é sempre um prazer estarmos juntos, né, Ana? Nossa trajetória ultimamente tem cruzado muito. Porque tem uma outra questão também, que eu sou altamente envolvida com movimentos sociais. Nós duas. Então, é daí que a gente se conhece já há muitos anos. Não é, Isabel? Com certeza. Trocamos muitas figurinhas, muitas informações de uma para outra. O que a gente tem, a gente está sempre tentando passar o máximo para frente. Bom, gente, a gente é obrigada a encerrar. Eu confesso que assim, o programa foi muito, muito melhor do que eu esperava realmente, porque a gente não é combinado, tá, gente? Realmente não é combinado. Eu só pensei em trazer pessoas para vocês que eu gosto realmente, que eu admiro, e é uma coisa pessoal, e eu falei, vamos ver, né? Como é que a gente vai conversar e como é que o programa vai transcorrer, e isso é muito bacana. Todo programa da OAB a gente termina com vontade que ele continuasse. Então a gente sempre convida que as pessoas retornem, a gente tem muito o que falar e assim, pessoalmente foi engrandecedor para mim. Né? Como pessoa foi engrandecedor para mim, agradeço muito a todas vocês, tá? É verdade. Muito. Obrigada.